Então vamos agora nesse vídeo tá resolvendo a questão letra B, né? Da lista 1, a questão número 1, letra B. Na letra B, ele considera como espaço vetorial todo R2, né? Todo plano. E ele considera S, né? O subconjunto, né? Como sendo todos os vetores do R2, tais que quando eu pego a primeira coordenada e multiplico pela segunda coordenada, ou seja, quando eu pego x1 e multiplico por x2, isso é igual a zero, né? Então, novamente, a gente vai ter que checar todas as três condições. A primeira condição, será que o elemento neutro do R2, ele pertence, né? Ele está em S? Essa é a primeira pergunta que vocês devem pensar. A segunda pergunta é o quê? Será que S está fechado para soma? Ou seja, será que se eu pegar dois vetores do R2, né, que estão em S, será que se eu somar, eles ainda vão estar em S? E depois a multiplicação por escalar. Então, vamos lá. Solução, né? Solução. Então, a primeira condição é o quê? A gente toma o zero do R2, que é igual a 0,0, né? O zero do R2, será que ele vai pertencer a S? Ele pertence a S por quê? Pois, agora a gente vai justificar, né? Pois a gente sabe que o x1 vai ser igual ao x2, que vai ser igual a 0, né? E daí, 0 vezes 0 é igual a 0. Então, por isso que o vetor nulo, né? O 0,0, ele pertence a S. Porque quando eu pego a primeira coordenada e multiplico pela segunda coordenada, né? Essa é a primeira coordenada e essa é a segunda coordenada. Quando eu multiplicar as duas, isso vai ser igual a 0. Perfeito? Então, verificamos a primeira condiçãozinha. A primeira condição, ok. Agora vamos verificar a segunda, né? A segunda condição. Então, sejam U igual a x1, x2 e V igual a y1, y2, né? De tal forma que U e V pertencem a S. Né? Então, a gente está pegando dois vetores em S e a gente quer mostrar, né, quer verificar que a soma desses dois vetores vai pertencer a S. Será que isso acontece? Vamos ver. Então, vamos lá, né? Se a gente sabe que U e V pertencem a S, o que a gente ganha? Vamos colocar no cantinho? O que a gente ganha? A gente ganha, né? Só colocar num balãozinho. A gente ganha que o x1 vezes o x2 é igual a 0, né? E o y1 vezes o y2 vai ser igual a 0, porque essa é a condição, né? Se eu multiplicar a primeira coordenada vezes a segunda, tem que ser igual a 0. Então, isso daqui, ó, é o fato de U e V pertencer a S. Então, vamos lá, né? Assim, U mais V vai ser igual, né? Aí eu tenho que pegar o U, que é o x1, o x2, mais o V, que é o y1, y2. Aí agora eu realizo a soma usual de vetores, né? Isso vai ser igual a x1 mais y1, x2 mais y2, né? E aí agora note que se a gente verificar que a soma, né, de U mais V está em S, vamos verificar? Note que x1 mais y1, né, que é a primeira coordenada,
vezes a segunda coordenada, né, que é o x2 mais y2, vai ser igual ao que? A gente aplica a distributiva. Aqui, né? Vamos aplicar a distributiva. Isso vai ser igual a x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais x1 vezes y2 mais x2 vezes y1. A gente sabe que esses termos aqui, ó, o x1 vezes x2, ele é igual a zero, e o y1 vezes y2 é igual a zero, pelo fato, né, que a gente viu aqui em cima. Por esse fato, pelo fato de u e v pertencer a S. Então, a gente já tem que esses termos são zero. Mas a gente sabe que esses outros... A gente não pode garantir nada desses outros termos que restaram, né? Esses termos aqui, ó, x1 vezes y2 e o x2 vezes y1. A gente não pode garantir nada deles. Eles podem ser zero, como também eles não podem ser zero. Então, isso daqui é diferente de zero em geral, né? Isso daí, ele pode ser zero e também pode ser diferente de zero. Então, em geral, isso, né, pode ser diferente de zero. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, se eu tomar, né, o vetor u como sendo 1, 0 e o vetor v como sendo 0, 1, né? Note que eles pertencem a S. U e v pertencem a S. Por quê? Porque se eu pegar a primeira coordenada do U e multiplicar pela segunda coordenada do U, vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 0, que é igual a 0. Então, o U pertence a S, né? Porque o produto das coordenadas deu 0. Agora, o V vai pertencer a S. Por quê? Porque se eu pegar a primeira coordenada, que é 0, e multiplicar pela segunda, isso vai ser igual a 0. Então, U e V são vetores de S. Mas, observe o seguinte, né? Mas, se eu somar U mais V, isso vai ser igual, né? Se eu fizer a soma usual de vetores, isso vai ser igual ao vetor 1 mais 0, que é 1, e 0 mais 1, que vai ser 1. Então, vai ser igual ao vetor 1, 1. Mas, repare, vamos verificar se o vetor 1, 1 vai pertencer a S, né? Para ele pertencer a S, o produto das coordenadas tem que ser 0. Mas observe, né? Se eu fizer 1 vezes 1, isso vai ser 1, que é diferente de 0. Logo, o vetor 1, 1, que é a soma de U mais V, né? Ele não pertence a S. Entendeu? Então, eu peguei dois vetores de S, né? Eu peguei dois vetores de S e eu percebi que a soma deles, que é o vetor 1, 1, não vai pertencer a S. Então, o S, ele não tá fechado, né? Não tá fechado para a soma. E aí, portanto, né, a nossa conclusão, portanto, S não vai ser um subespaço vetorial, né? S não é subespaço vetorial de V, porque não está fechado para a soma, né? Não é subespaço vetorial de V, ok? Só comentando, teve alunos que tentou fazer esse caso mais geral, né? De pegar dois vetores, U e V, né? Mais gerais e tentar mostrar que isso nem sempre dá 0, né? Só que a pessoa esqueceu, a maioria dos alunos esqueceram de argumentar isso. Ah, que nem sempre isso vai ser 0, né? Esqueceu de fazer essa argumentação. E aí, portanto, estaria errado, né? Vocês têm que justificar isso. E teve muitos alunos que citaram um contra-exemplo, né? Citaram um contra-exemplo e citar um contra-exemplo já é suficiente,
né? Pra mostrar que não tá fechado pra soma. E aí resolve o problema. Fica muito mais fácil citar um contra-exemplo, né? E aí, portanto, eu finalizo aqui essa questão letra B.